GPR, como é que se origina a sua militância política? Então, primeiro agradecer pelo convite, poder participar aqui com você desse momento de diálogo, mas eu sou um cara que tem uma participação muito ativa na sociedade como um todo. Eu sou um cara que desenvolve projetos sociais na cidade, que tem um relacionamento muito intenso com a comunidade cristã, especialmente evangélica, e já tive o privilégio de poder caminhar pelas ruas de Campina Grande, em zonas periféricas de onde eu emergi, e muito conhecido pelo trabalho que executava. Ao longo da minha infância, eu inclusive já cheguei a trabalhar catando reciclagem nas ruas de Campina Grande, como vendedor ambulante, e a partir justamente desse conhecimento que tive com a comunidade foi que eu tive o pontapé inicial para poder me interessar por questões públicas, por questões sociais, e ao longo de mais de 10 anos venho desenvolvendo um trabalho social gigante aqui na cidade, principalmente através do segmento cristão. E geograficamente você atua predominantemente em qual área da cidade? Então, como o nosso relacionamento com a comunidade cristã ele é bem intenso, hoje nós temos votos espalhados em toda a cidade. As nossas bases estão em todos os bairros de Campina Grande e isso você observa no espelho de urna através da nossa votação esse ano. Eu não tenho um local específico de atuação. Nós temos igrejas evangélicas em toda a comunidade, nós temos atuação em todos os bairros, inclusive um projeto que eu encabeço hoje, chamado Caravana Fazer Bem. Nós somos solicitados por pessoas dos bairros de Campina Grande para fazer um trabalho social, então acaba que eu construo um relacionamento com toda a comunidade e isso, como disse anteriormente, é visto na nossa votação. Como é que se deu a opção de disputar o mandato deste ano pelo Avante? É um trabalho de construção. Você sabe que quando começa o período pré-eleitoral, os diálogos se intensificam, os partidos aparecem como um abrigo para que você lance a candidatura e durante o período pré-eleitoral eu conversei com outras agremiações e o Avante se apresentava como a melhor configuração para que eu pudesse disputar e concorrer de fato ao mandato. Como a gente trabalha em um sistema proporcional nas eleições em nosso país, acaba que a escolha do partido é o pontapé inicial para que você logre êxito nas eleições. E eu sei do meu tamanho, minha perspectiva era atingir algo em torno de 2.000 votos, e o Avante se apresentava como esse partido que com 2.000 votos a gente pudesse brigar de fato para ter o mandato. Então foi mais uma escolha baseada na questão estratégica de poder, através da nossa margem de voto, conquistar o mandato. Quer dizer, você teve 1.963 votos, grosso modo, dentro da sua projeção. Isso. Desde quando eu decidi empenhar a candidatura pelo Avante, a nossa perspectiva era chegar em 2.000 votos para poder ter o mandato de fato. O planejamento estratégico foi feito de forma acertada, infelizmente, dentro da configuração do partido como um todo, entre todos os candidatos, nós não conseguimos alcançar o coeficiente eleitoral. E acabou que eu não pude ter o mandato, mas a projeção inicial era ficar em segundo no partido, e fiquei em segundo e com a votação, ao meu ver, extremamente expressiva. Perfeito. No dia a dia, qual a atividade que você realiza? Então, eu trabalho há mais de 12 anos com publicidade, eu sou bacharel em administração, eu trabalho no mercado publicitário e há 2 anos que a gente executa esse serviço com amigos empreendedores aqui de Campina Grande, com comerciantes. Então, o meu trabalho primário é no mercado publicitário. Perfeito. Qual é o nível de acompanhamento e, no segundo momento, qual é a avaliação que você faz dessa legislatura que está chegando ao fim na Câmara de Campinas? Então, eu acho que a Câmara ela tem bons quadros que participaram dessa legislatura atual, nomes que são relevantes, que têm perfil técnico, que fazem um trabalho relevante, mas em contrapartida tem também nomes que precisam ser mudados porque não corresponderam à expectativa. E a população de Campina Grande fez essa mudança, não foi uma mudança tão expressiva quanto nós esperávamos, mas alguns nomes novos estão surgindo para a próxima legislatura. Eu acho que essa legislatura cumpriu o seu papel. Claro que ninguém acerta 100%, e é por isso que houve essa mudança, mas o balanço que eu faço no geral
é de que a Câmara poderia ter avançado um pouco mais, né? Tiveram vários projetos aí da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima que foram obstaculados simplesmente por um aspecto político. Eu acho que isso não deveria acontecer. Um poder tão importante como o Poder Legislativo Municipal tem como prioridade fazer com que a cidade avance, tenha desenvolvimento, que as pautas que são urgentes possam de fato contribuir com a qualidade de vida das pessoas, e algumas pautas foram travadas justamente porque algumas figuras do Poder Legislativo acabaram pensando apenas no aspecto político. Mas, no balanço geral, eu acredito que essas dificuldades foram superadas, e a nossa expectativa é que na próxima legislatura, Arimatea, a gente possa ter vereadores que sejam de fato comprometidos com a nossa cidade. Agora, Jean-Pierre, você já tinha tido outras experiências eleitorais, né? O que a diferenciou as anteriores dessa, você enquanto protagonista dessa sua candidatura? Então, eu digo que a maior experiência que eu tive na minha vida como um todo, eu falei anteriormente que eu vim praticamente das ruas de Campina Grande, sou de uma família muito humilde, inclusive meu avô é deficiente visual desde os 5 anos de idade e criou toda a nossa família. Eu sou inclusive um dos netos que fui criado por ele, e eu já passei por diversas dificuldades, desde de catar reciclagem nas ruas, de trabalhar de forma braçal. Nós saíamos de 6 horas da manhã, às vezes chegava de 7 horas da noite, sem tempo até para estudar, por conta do trabalho muito efetivo que nós fazíamos. E eu nunca passei por tanta dificuldade quanto eu passei depois que entrei no cenário político, porque quem está de fora pensa que é fácil, que você precisa simplesmente lançar o seu nome, mas existe uma série de dificuldades que você enfrenta, principalmente eu, que não tive nenhum padrinho político, que não disponho do poder aquisitivo que muitas figuras políticas possuem na cidade, mas 2020 me trouxe essa experiência. Fui candidato pela primeira vez, tive 1.052 votos, votos de pessoas que acreditam na nossa pauta, no nosso trabalho, principalmente na nossa fala e no nosso poder de querer fazer mais por Campina. E foi para mim uma campanha extremamente vitoriosa, porque você sabe que dentro de um processo eleitoral existem duas possibilidades: você ser eleito ou não ser eleito. E quando você não é eleito e a sua proporção de voto ela é pequena, você acaba saindo enfraquecido. Em todas as campanhas que eu passei, eu pude observar uma votação expressiva, e essa votação tem aumentado gradativamente, e eu acho que isso é fruto de um trabalho muito sério, muito consistente que a gente tem desempenhado aqui em Campina. Agora, Jean-Pierre, quais são as suas principais, ou quais foram as suas principais bandeiras de campanha? Não, como falei anteriormente, primeiro eu acredito que eu sou um ativista social que luta de forma incessante por aqueles que mais precisam. Basta você dar uma passada rápida lá no meu Instagram, você vai ver as ações que eu desempenho. Eu comecei fazendo um trabalho muito efetivo quando fui coordenador de jovens da Assembleia de Deus aqui em Campina Grande, em meados de 2014. Assumi uma supervisão dentro da nossa cidade, depois passei a ser coordenador e tive o privilégio de coordenar quase 2.000 jovens aqui em Campina nos períodos de 2019 até 2021. E esse trabalho com os jovens me levou para essa iniciativa social, desde qualificar jovens e adolescentes com cursos profissionalizantes, fazer entrega de sopa em bairros periféricos, levar serviços básicos de saúde para as zonas mais humildes de Campina Grande, junto com essa juventude que me seguia. E isso me deu o privilégio de poder, cada vez mais se empenhar nessa perspectiva social. E para além de tudo isso, eu sou um cara que tem valores muito bem definidos. Eu sou conservador, sou cristão, acredito muito na liberdade de expressão, no Estado democrático de direito. Eu acho que nós precisamos dar liberdade econômica para as pessoas, fazer com que o cidadão ele não seja aprisionado pelo Estado, mas pelo contrário, que ele tenha liberdade de ir e vir, liberdade de comercializar, liberdade de fazer com que ele tenha desenvolvimento pessoal, e esse desenvolvimento pessoal acabe desembocando no desenvolvimento da cidade como um todo. Então as minhas pautas me projetaram até aqui e são valores que para mim são inegociáveis. Tudo que o partido alinhavou e combinou com você foi inteiramente cumprido? Sim, a gente teve uma construção, e aquilo que o partido se propôs a fazer na condição do nosso presidente, pastor Luciano Breno, foi feito.
né, todas as condições que eram necessárias para que houvesse a disputa, né, foram proporcionadas. Infelizmente, através de um erro estratégico, eu não sei precisar em qual momento do processo de pré-campanha e de campanha, nós acabamos não conquistando o objetivo primordial, que era fazer no mínimo 2 vereadores. E aí eu acredito que faltou um pouco de empenho individual de cada candidato. Eu acho que se eu tivesse aumentado um pouco mais, os outros candidatos tivessem aumentado, quem sabe cada um mais 20, 25 votos, nós teríamos conquistado essa segunda vaga, mas ao partido eu só tenho a gratidão por ter aberto as portas para poder disputar. Aproximadamente quantos votos faltaram aí para a sua chegada na Câmara? Eu acho que em torno de 500 votos nós teríamos conseguido fazer a segunda vaga, porque nós fizemos uma vaga através de coeficiente e essa segunda vaga viria através da média, né? Chamada vaga de sobras. Se nós tivéssemos alcançado aí mais 500 votos, nós teríamos com certeza feito a segunda cadeira. Está na mídia aí sendo divulgado que duas candidatas eleitas em outubro último, elas estão com aparentes problemas de elegibilidade, ou seja, de desincompatibilização no tempo indevido. Você e o Avante já definiram que, a partir da diplomação, vão contestar essas situações instáveis e pendentes? Então, de fato, houve algumas informações que foram veiculadas na mídia de que essas duas candidatas não estavam aptas a disputar porque não cumpriram esses requisitos que são básicos da nossa legislação. A gente está vislumbrando essa possibilidade, o partido já me contactou, disse que existe essa perspectiva, mas até agora nada avançou de forma muito significativa. Estamos tentando observar o cenário de fato e se houver alguma irregularidade, a Justiça Eleitoral tem probidade e tem, sobretudo, a atribuição de poder fazer com que a normalidade seja estabelecida. Mas não foi uma conversa que eu tive ainda de forma efetiva. Pessoalmente, você tem essa predisposição de questionar? Se nós reunirmos provas consistentes que comprovem de fato que existe essa possibilidade, eu acho que o direito judicial, toda e qualquer pessoa que o possui deve procurá-lo, mas não está no meu radar por enquanto. A gente está ainda estudando e vislumbrando essa possibilidade. Você tem a expectativa de ser aproveitado na gestão do prefeito Bruno? Já houve algum diálogo nesse sentido? Claro, com certeza. Eu tenho apoiado o prefeito Bruno Cunha Lima desde quando ele se disponibilizou a ser pré-candidato na sua primeira eleição. Ainda havia um impasse de quem seria o candidato de fato. E já naquele período eu me posicionei por Bruno, por acreditar nos seus valores, por acreditar naquilo que ele defende, que é muito parecido com as pautas que eu carrego. E não me arrependo. Durante a primeira gestão de Bruno, ele fez um trabalho muito significativo para Campina Grande. Basta você observar o volume de obras e de ações que é possível ver em Campina Grande, desde obras infraestruturantes, obras de cimento, cal e tijolo, quanto ações que refletem diretamente na qualidade de vida das pessoas, na saúde, na educação de Campina Grande. Eu, como morador da Zona Oeste, moro ali no bairro do Serrotão, no Conjunto João Paulo II, principalmente na minha zona, eu vejo obras que eram aguardadas há décadas, como, por exemplo, a Mário Rodrigues Cura, que era uma rua que há mais de 30 anos esperava por drenagem e pavimentação. E eu me lembro que em abril de 2021, Arimateia, eu liguei para o prefeito Bruno em um domingo chuvoso, falando que aquela rua estava totalmente alagada e as casas estavam sendo encharcadas, as pessoas perdendo eletrodomésticos. E o prefeito Bruno Cunha Lima, sensivelmente, em um domingo, saiu do almoço com sua família para nos acompanhar e prometeu que a rua seria drenada e calçada, e está lá, a obra posta, finalizada, as pessoas usufruindo dessa iniciativa, como muitas ruas que nós conseguimos iluminação em LED, obras de sinalização. A Plínio Lemos vai ser um marco também naquela área. Isso, a Plínio Lemos, que é uma obra fantástica, monumental. Boa parte da cidade não conhece, né? Nós temos quase 6 quilômetros de via que será aberta através dessa iniciativa do prefeito Bruno Cunha Lima, e eu, inclusive, passei por lá agora há pouco para poder vir aqui conversar contigo. A Plínio Lemos, ela vai atingir diretamente cerca de 10 bairros ali na Zona Oeste, melhorando a mobilidade humana, fazendo com que aquela região seja desenvolvida.
gerando emprego e renda para as pessoas e, sobretudo, gerando qualidade de vida. Então, são obras como essas que eu tenho acompanhado de perto e que eu tenho tido uma parcela de contribuição, mesmo que não estando diretamente atuando como auxiliar da gestão, não estando participando do Poder Legislativo, mas eu tenho dado minha parcela de contribuição ao prefeito Bruno Cunha Lima, mostrando pontos que precisam ser acertados, né, enaltecendo, como por exemplo, você chega ali na rua Pedro Muniz, lá perto dos Zoonoses, está sendo construído um parque linear, foi uma obra que eu solicitei ao prefeito Bruno Cunha Lima e quando ele estava em Brasília, ele ligou para mim dizendo que a obra, né, havia sido aprovada e que o recurso viria, e agora eu posso ver com os meus olhos, ser testemunho ocular, que essas coisas estão acontecendo. Então não faz sentido, se houver um convite da parte do prefeito, eu recusar. Estou à disposição, quero contribuir, dar minha parcela para ver Campina Grande continuar avançando. Ok, Jean-Pierre, muito obrigado pela entrevista. Só uma respostazinha para arrematar. A política entrou para ficar na sua vida? Então, eu digo sempre que a minha vida é conduzida pela vontade de Deus. Eu tinha um ministério lindo na igreja, estava exercendo o ministério de evangelista, um degrau para o pastorado, e de repente veio um pedido de uma parcela boa da comunidade campinense que se sente representada por mim, para que eu pudesse dar um tempo no ministério e me debruçar na vida pública. Entrei, gostei, tenho contribuído muito, espero contribuir muito mais, e até onde Deus nos permitir, a gente vai avançando.